Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar sobre Charles do Bronx, o Charles Oliveira e o Ilia Topuria. A luta deles foi confirmada para o UFC 317, como eu já tinha dito em outro vídeo, e a data é dia 28 de junho. A luta vale o cinturão da categoria peso leve, o Topuria subiu de categoria, e eu tô fazendo esse vídeo para falar sobre o favoritismo que já aparece ali nas bolsas de apostas e para dar aqui a minha opinião e também para ouvir a opinião de vocês, na verdade ouvir não, né? Para ler a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu vou começar direto com a cotação. O Charles Oliveira está pagando cerca de R$ 3,75, R$ 3,80, ou seja, o Topuria paga ali 1,25, 1,20 e pouco, o Charles paga, portanto, quase R$ 4. É um baita azarão para uma disputa desse cinturão, tá? Realmente chama bastante atenção e eu já tinha antecipado a minha opinião, eu já achava ali o Ilia Topuria favorito, não tinha tanta ideia de cotação quanto seria, mas é isso, tá? Tá praticamente R$ 4. Lembrando que todas as cotações vão variando conforme os caras vão fazendo as suas fezinhas, então pode ser que o Charles fique menos azarão, se aproximando dos R$ 3, ou pode ser que até o momento da luta chegue a R$ 4 ou até passe disso, tá? Então é bastante azarão o Charles. Quer dizer que ele não pode vencer? Não tem como ele vencer? Lógico que não, mas realmente é uma tarefa complicada. E por que que existe essa diferença na cotação? É isso que a gente vai discutir aqui agora, já que eu concordo com as bolsas com o favoritismo do Topuria, né? Talvez a proporção seja discutível, tá? Mas eu entendo sinceramente por que que ele é tão favorito, mesmo subindo de categoria. E vamos lá, então, tentar entender. Bom, vamos começar aqui com as estatísticas dos dois, tá? De novo, estatística não determina nada, mas influencia bastante, então é importante a gente dar uma olhada. Na trocação, o Topuria, vou colocar na tela para vocês, tem mais golpes ali disparados, tá? Então ele tem mais volume de golpes na trocação, porém a precisão do Charles na trocação é melhor, tá? Ele tem uma vantagem ali de 8%. Nos golpes absorvidos, que é quanto os dois apanham, os dois batem mais do que apanham, só que o Topuria recebe um pouco mais de golpes do que o Charles, porém a quantidade de golpes que o Topuria conecta é maior, tá? Então o Topuria bate mais, mas ele recebe um pouco mais também. O Charles quase que empata a quantidade que ele bate pela quantidade que ele recebe, tá? E a defesa nessa trocação do Topuria é bem melhor que a do Charles. O Charles tá na média ali da galera que luta no geral, porque no UFC, né? Porque a gente pega os números, a gente sempre vê mais ou menos isso, 50% ali e tal. O Charles tem 49%. E o Topuria tem um número, né, que é melhor do que a grande maioria. Ele tem 64% de defesa ali na trocação. Então, o Topuria é muito mais eficiente na defesa dos golpes ali em pé, tá? Na trocação. Indo para as estatísticas de grappling, de luta agarrada, o Charles derruba um pouquinho mais, tá? Do que o Topuria. Já na precisão dessas quedas, o Topuria é bem melhor. Ao invés de ter 40% apenas como o Charles, ele tem 61%. Na defesa das quedas, o Topuria tem 92%, que é muito alto, enquanto o Charles tem apenas 56%. E na média de finalizações, uma boa vantagem do Charles, tem mais do que o dobro, tem 2,7 finalizações, e o Topuria 1,1 finalização a cada 15 minutos. Se a gente vai olhar o retrospecto dos dois, o Topuria nunca perdeu dentro do UFC e ele só não ganhou bônus nas 3 primeiras vitórias dele, que inclusive 2 foram por nocaute no primeiro round. Mas nas últimas 5 lutas dele, ele ganhou ali 5 bônus de performance, sendo 4 bônus de performance e 1, na verdade, luta da noite, não de performance, né, que foi contra o Josh Emmett. Então, ele vem aí de 2 nocautes, né, recentes, as últimas 2 lutas, sendo Max Holloway e Volkanovski, que são as 2 performances mais chamativas, né, 2 nocautes em 2 caras difíceis, né, de você conseguir nocautear, ganhando 2 bônus de performance. Já o Charles, das últimas 5 lutas, ele perdeu 2, né, ele perdeu do Makhachev sendo finalizado no segundo round, perdeu do Arman Tsarukyan numa decisão dividida. De 5 lutas ele ganhou 2 bônus, tá, sendo a última luta, bônus de luta da noite contra o Michael Chandler. Então, de retrospecto recente, né, a gente tem o Charles vindo de 2 derrotas, enquanto o Topuria nem derrota no UFC tem, mas temos que ser justos, né? A lista de lutas do Charles dentro do UFC
é muito maior. Ele fez a estreia dele em 2010, 15 anos atrás. O Topuria fez a estreia dele no UFC em 2020. Então o Charles é um cara que tem muito mais bagagem dentro do maior evento do mundo. Ele fez lutas, inúmeras lutas na verdade, em categorias diferentes, ganhando e perdendo de todos os jeitos e ganhando bônus pra caceta também. Então o Charles é um cara que a gente tem não só muito mais experiência, mas muito mais material até para acompanhar ele, né? O Charles tem 10 derrotas no cartel e 35 vitórias, né? Enquanto o Topuria tem 16 vitórias e nenhuma derrota. Então, só 16 lutas. Então, é uma infinidade de lutas a mais para o Charles, o que pode ser positivo para ele. Porém, o Topuria a gente viu que luta bem nas disputas de cinturão, né? Olha o que ele fez com o Volkanovski, olha o que ele fez com o Max Holloway, tá? Então, aqui eu, sinceramente, acho, na questão da cotação, que tem uma parte do hype do Topuria, porque é natural, é o que eu falo todo vídeo que eu vou falar de cotação e de favorito. Quando você pega um cara invicto, é natural que esse cara tenha uma aura, né, que influencia na cotação. Então você pega ali o cara ser invicto ou não, as performances recentes. No caso do Topuria, que ele nocauteou, das últimas 5, né, ele só ganhou uma na decisão, que foi a luta da noite com o Josh Emmett. O resto ele nocauteou 3 e finalizou 1, todas com bônus de performance. Então ele vem tendo resultados extremamente chamativos, o que deixa aquela sensação do cara ser realmente um fenômeno. E ele é um fenômeno de certa forma, né? Já o Charles, como ele perdeu do Makhachev lutando mal, depois que o Tsarukyan ele também não conseguiu vencer, e tudo bem, luta apertada, mas perdeu também, então, né, acaba depondo contra ele. E não só isso, talvez o principal ponto que a galera sempre levanta do Charles é a questão da defesa na trocação, que a gente já viu que nas próprias estatísticas isso é verdade, não é implicância com ele, e não só isso, não só receber o golpe, como a absorção dele talvez não seja a ideal, porque ele acabou tomando o knockdown de alguns caras aí em lutas recentes. Então é natural que as pessoas peguem a defesa não tão eficiente, com a absorção não tão boa, talvez, com um excelente box, com potência, agilidade e técnica do Topuria, às vezes subindo de categoria e talvez tendo até mais punch, enfim, a gente não sabe. Você unindo essas coisas, parece que a gente está unindo a fome com a vontade de comer, tá? Então parece que esse encaixe é nítido e que pode dar ruim pro Charles. Porém, o Charles é o cara que sempre provou que nada é impossível. Ele sempre conseguiu resultados quando pouquíssimas pessoas acreditavam. E aqui não é uma questão do favoritismo da cotação, de desmerecer ou subestimar o Charles. Não é isso, na minha opinião. Eu acho que simplesmente estão pegando esse primeiro pensamento que eu falei, de que um cara se expõe muito e o outro é muito eficiente ali. Mas, de novo, o Charles é um cara que já se provou ao longo do tempo, né? Ele entrou no UFC, teve inúmeras derrotas ali, e até anos atrás, na verdade, ninguém acreditava que esse cara seria campeão, e ele sempre conseguiu se provar. Então, eu acho o Charles azarão, mas eu não tenho a cara de pau de chegar aqui e duvidar que ele possa vencer, tá? Então a minha torcida é 200, 500, 1 milhão % pro Charles. Não duvido dele, acho que ele pode sim vencer, mas é aquilo, o palpite tem que ser racional. Tá? Então, apesar do Charles poder surpreender e eu torcer por ele, o natural, o racional, olhando estatística, a forma dos dois lutar, retrospecto recente, todos os detalhes, eu posso até fazer um vídeo trazendo os highlights dos dois das últimas lutas e trazer algo mais detalhado, que às vezes vocês gostam, mas de forma preliminar eu concordo sim com esse número que saiu das bolsas do favoritismo do Topuria. Então, é isso. Eu sei que vai incomodar muita gente o Charles pagar quase R$4. Eu entendo isso, mas vocês têm que entender que realmente o Charles tem muitas brechas onde o Topuria é muito bom. Então pode acontecer. E o Charles é muito bom em algo que o Topuria se vira, que é o jiu-jitsu, e ele defende muito bem queda. E o Charles derruba, mas não é tão eficiente segundo as estatísticas para derrubar. E o Topuria é menorzinho. Então, cara, o forte do Topuria encaixa no jogo do Charles, e o forte do Charles não encaixa no jogo do Topuria. Entendeu como que é complicada essa luta pro Charles? Mas, de novo, não é por isso que eu vou desanimar e vou torcer pro Topuria, ou não torcer para o Charles. Vou torcer pro Charles muito, mas é uma tarefa difícil. O que, no final das contas, deixa a vitória muito mais engrandecedora pro Charles, caso ele vença. Então, vamos lá, vamos torcer, não vamos abandonar o Charles, mas é importante a gente setar a expectativa. É uma luta
bem difícil, uma das lutas mais difíceis para o Charles, na minha opinião, mesmo sem saber como o Topuria se comporta na categoria de cima. Vamos torcer para essa categoria peso leve não ser a categoria para o Topuria, para ele ser o bicho-papão lá na categoria de baixo, né, para que o Charles se torne campeão e quem sabe o Makhachev volte um dia e o Charles tenha a oportunidade até de fazer uma revanche, quem sabe descontar aquela derrota, enfim, esse seria o mundo ideal, vamos torcer, mas infelizmente esse vídeo é para trazer a notícia, entre aspas, ruim, né, que o Charles é bem azarão realmente. Mas eu quero saber a sua opinião, você concorda com as bolsas, você concorda com essa proporção, você concorda com esses argumentos que eu trouxe aqui, ou não, você acha que tá todo mundo maluco e o Charles deveria ser favorito? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!